Os 10 melhores riffs de sintetizador da história dos anos 80. Os anos 80 não nos deram apenas guitarras potentes e vozes inesquecíveis, também nos trouxeram um dos instrumentos mais mágicos e revolucionários da música: o sintetizador. Com ele nasceram riffs que definiram uma era, melodias impossíveis de esquecer que ainda hoje soam frescas. Prepare-se, porque viajaremos no tempo até aqueles acordes eletrônicos que incendiaram as pistas de dança, conquistaram o rádio e marcaram para sempre o som de uma geração. Número 10. Europe The Final Countdown. It's the final countdown. Poucas músicas conseguem, com apenas alguns segundos de introdução, arrepiar a pele. Aquele riff inicial de sintetizador em The Final Countdown é pura adrenalina. O Europe transformou um teclado em um canhão sonoro que parece anunciar o fim do mundo e o início de algo grandioso. Não importa se você a ouve em um estádio, em uma velha fita cassete ou em uma playlist digital, sempre provoca o mesmo: emoção pura. É o hino dos anos 80 que ainda toca em jogos, festas e momentos decisivos. Um exemplo perfeito de como um sintetizador pode soar tão poderoso quanto qualquer guitarra. Mas o mais incrível é como aquela introdução foi concebida por Joey Tempest, o vocalista, em seu pequeno teclado Casio, sem imaginar que um dia se tornaria uma das aberturas mais reconhecíveis da história. Até quem não entende nada de música identifica imediatamente as notas. The Final Countdown não foi apenas um sucesso comercial, também se tornou um símbolo de triunfo e superação. Nos shows, esse riff sempre abre com uma força indescritível, capaz de unir milhares de pessoas em um só coro. É, sem dúvida, o sintetizador erguido como bandeira do rock épico. Número 9. Van Halen Jump. I get up and nothing gets me down. Quando se pensava que o Van Halen era apenas sobre as guitarras incendiárias de Eddie, chegou o Jump e mudou tudo. Aquele riff de sintetizador é um convite para pular, para deixar tudo de lado e aproveitar. Foi polêmico na época. Alguns puristas não queriam teclados no rock, mas David Lee Roth e companhia provaram que riffs de sintetizador podiam ser tão roqueiros e memoráveis quanto um solo de guitarra. Hoje é impossível pensar em Van Halen sem esse clássico. Alegre, explosiva e sempre pronta para levantar o astral, Jump é o exemplo de como os anos 80 derrubaram todas as regras. O som principal foi criado em um Oberheim OB-Sha, um sintetizador analógico que deu vida a esse esse riff inconfundível. A música subiu rapidamente nas paradas e se tornou o único número 1 do Van Halen na Billboard Hot 100. Em cada show, Jump é uma festa garantida. Esse riff se tornou uma ponte entre o hard rock e o pop mais acessível, mostrando que ambos os mundos podiam conviver em harmonia. É impossível ficar parado ao ouvi-lo, pois ele foi feito para gerar pura energia positiva. Número 8. A-ha Take On Me. Aqui o sintetizador não é apenas um acompanhamento. É a base de toda a música. Aquele riff, brilhante e leve, é como um batimento que marca o ritmo de uma faixa que se tornou um fenômeno mundial. Take On Me é uma viagem entre fantasia e realidade, com um videoclipe que até hoje continua lendário. Sempre que começa o riff, inevitavelmente você volta aos anos 80, aquela mistura de romantismo e energia juvenil. É mais que música, é um pedaço da cultura pop encapsulado em sintetizadores. A combinação do sintetizador com a voz inesquecível de Morten Harket criou uma das baladas eletrônicas mais reconhecíveis de todos os tempos. O curioso é que a música teve várias versões até encontrar a fórmula perfeita. Uma vez lançada, tornou-se um hino que atravessou gerações. Seu riff é fresco, imediato e ao mesmo tempo complexo em sua estrutura, o que o torna um exemplo de perfeição pop. Além disso, foi uma das primeiras músicas a mostrar como o sintetizador podia construir paisagens sonoras cheias de emoção e dinamismo. Número 7. Alphaville Big in Japan. Sombria, elegante e misteriosa, Big in Japan tem um dos riffs de sintetizador mais hipnóticos dos anos 80. O Alphaville conseguiu capturar um som que é ao mesmo tempo minimalista e profundo, quase como um mantra. O riff se repete, entra em sua mente e não solta mais.
dando à música aquela vibração noturna que a fez brilhar na cena New Wave. Era diferente, mais introspectiva, mas igualmente poderosa. Esse sintetizador foi a alma de um hino melancólico para toda uma geração. O fascinante é como esse riff reflete o espírito da época. Uma juventude em busca de identidade, presa entre a modernidade e a nostalgia. O Alphaville não buscava criar um hit dançante, mas sim um som que transmitisse inquietude e beleza ao mesmo tempo. E conseguiu. Seu riff se tornou uma marca inconfundível, capaz de se conectar com ouvintes que buscavam mais do que um refrão grudento. Mesmo hoje, Big in Japan soa fresca, como se nunca tivesse pertencido a uma época em particular, mas sim a um espaço atemporal onde a emoção comanda. Número 6. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Se existe uma banda que definiu o uso do sintetizador nos anos 80, foi o Depeche Mode. Com Just Can't Get Enough, nos deram um riff alegre, brilhante, quase brincalhão, que se tornou uma das marcas mais reconhecíveis da década. É impossível não se mover com sua energia contagiante. Representa aquela primeira fase da banda, onde os sintetizadores soavam como luzes de neon no meio da pista de dança. Simples, direto e viciante, é um exemplo de como a eletrônica podia ser pop sem perder frescor. A faixa foi composta por Vince Clarke antes de deixar a banda e formar o Yazoo e o Erasure. Apesar de sua aparente simplicidade, o riff tem um magnetismo especial que prende desde o primeiro segundo. Número 5, Bronski Beat Small Town Boy. Doce melodia, dolorosa. Ao mesmo tempo, Small Town Boy é uma daquelas músicas que te atravessam com um sintetizador que não marca apenas a melodia, mas também a emoção. O riff principal transmite solidão, esperança e liberdade. Era a voz de quem não tinha voz, um hino LGBTQ+ adiantado ao seu tempo. Jimmy Somerville colocou a alma na interpretação e os sintetizadores fizeram o resto, transformando essa música em uma peça histórica. Cada nota ainda soa como um grito de identidade, como uma lembrança inesquecível. O riff principal soa como uma fuga, como uma viagem rumo ao desconhecido, e se encaixa perfeitamente com a história da letra. Foi mais que uma música, foi um manifesto de visibilidade em uma época de preconceito e repressão. Aqui o sintetizador se torna um instrumento de protesto, mas também de beleza e ternura. Sua melodia permanece viva na cultura popular, tocando em filmes, séries e pistas de dança como um lembrete eterno do que significou para tantos. Número 4, Gary Numan Cars. Embora tenha sido lançada originalmente em 1979, foi nos anos 80 que Cars explodiu como hino da eletrônica. Esse riff de sintetizador é frio, mecânico, mas incrivelmente marcante. Gary Numan criou um som futurista que parecia saído de um filme de ficção científica. É minimalista, quase robótico, mas tem uma força que o tornou um dos riffs mais lembrados da história. Cars abriu a porta para que o sintetizador fosse protagonista absoluto e não apenas um adorno, um clássico absoluto da New Wave. O riff tem algo de inquietante, como se descrevesse um mundo onde humanos convivem com máquinas. E essa era exatamente a visão de Gary Numan, um futuro tecnológico onde as emoções se confundem com a lógica. Número 3, Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of This. Sweet dreams are made of these. Who am I to O sintetizador de Sweet Dreams não é apenas reconhecível de imediato, é diretamente imortal. Annie Lennox e Dave Stewart criaram um som hipnótico e elegante, misterioso e sensual. Esse riff se repete como um mantra que nunca cansa, que te prende e te obriga a se deixar levar. É impossível imaginar os anos 80 sem essa música. Sweet Dreams é a confirmação de que um bom sintetizador pode fazer história, pode ficar na sua cabeça para sempre e transformar uma simples melodia em um fenômeno mundial. Número 2, New Order Blue Monday. O baixo sintetizado de Blue Monday é uma das sequências mais influentes de toda a música eletrônica e do rock alternativo. Com mais de 7 minutos de duração, a música soa como uma viagem pela pista de dança dos anos 80. Inovadora, ousada e revolucionária, mudou para sempre a forma como entendemos o sintetizador.
É impossível não se mover com seu riff repetitivo e magnético. O New Order conseguiu uma obra-prima que ainda hoje soa moderna, como se tivesse sido lançada ontem. O mais impressionante é que Blue Monday se tornou o single em vinil de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, apesar de a banda nem sequer tê-la pensado como um sucesso comercial. Esse riff definiu um gênero, o synth pop, e abriu o caminho para a música eletrônica das décadas seguintes. A música é quase hipnótica, uma mistura de melancolia e ritmo dançante que marcou uma geração inteira. Seu sintetizador não é apenas um riff, é um universo completo em expansão. Número 1. Michael Jackson Thriller. It's close to midnight. Something. Sim, Thriller não foi apenas um videoclipe revolucionário, também tem um dos riffs de sintetizador mais icônicos da história. Aquele som envolvente e marcante que acompanha a voz de Michael Jackson é a base de uma das músicas mais ouvidas de todos os tempos. Aqui o sintetizador se mistura com o funk, com o pop, com o rock, criando um híbrido perfeito. Cada nota foi feita para prender, para fazer você se mexer. Não é por acaso que Thriller seja um fenômeno global que continua reinando décadas depois. O sintetizador ficou a cargo de Greg Phillinganes, que soube dar a ele um tom sombrio e magnético que combinava perfeitamente com a atmosfera da faixa. Esse riff não apenas acompanha, ele constrói tensão, gera expectativa e prepara o terreno para a explosão vocal e rítmica da música. É, em essência, parte do DNA de Thriller. A música marcou um antes e um depois na história da música. E esse sintetizador foi sua coluna vertebral. Mais que um riff, é uma declaração de imortalidade musical. Os sintetizadores foram muito mais que uma moda nos anos 80. Foram a voz de uma geração. Criaram hinos, mudaram o som do rock e do pop e deixaram riffs que hoje são verdadeiras joias da música. E você? Qual desses riffs te transporta direto para aquela época de ouro?